E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o primeiro volume de Rorschach, publicação da editora Panini, e que tem o roteiro do Tom King, a arte do George Fornes, e as cores ficam por conta do Dave Stewart. Antes da gente conversar sobre esse gibi, deixa eu pedir algumas coisas para vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo para poder se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, vocês ajudam muito, mas muito esse que vos fala. Também peço a vocês que curtam os vídeos, que quando vocês curtem os vídeos, ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E também compre aí pelos links do canal. Comprando por esses links do canal, você dá uma força muito grande para o canal e também você pode se tornar membro do canal. Aí você ajuda com uma quantia mensal, né? E isso você pode parar também quando quiser, mas também é uma forma de apoiar aqui o canal. Então, valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês e vamos bater um papo sobre o primeiro volume de Rorschach. Algumas coisas eu acho que é importante a gente saber quando a gente está falando desse gibi. Mas por quê? Porque a primeira informação importante é que a história se passa dentro da cronologia de Watchmen, tá? 35 anos depois que o Ozymandias soltou aquela lula alienígena em si, na Terra e matou aquele montão de gente, né? O povo começou então a ficar muito desconfiado dos heróis mascarados. Eles acabam também, um tanto deles desaparecendo, aquela coisa toda, e a vida dentro do possível vai querer ser retomada ao normal. Os anos vão passando, os Estados Unidos acabam também anexando o Vietnã ao seu território, porque agora o Vietnã faz parte dos Estados Unidos, tem um cara que está na presidência tem um tempão, está rolando uma campanha presidencial e por aí adiante. Tá? Essas coisas são alguns elementos importantes dentro da narrativa. A outra coisa que eu acho que é importante você saber quando se vai ler esse quadrinho é o seguinte: o Rorschach, ele não tem um papel, pelo menos nesse volume, que seja de protagonista da história. Tá? O gibi está mais para um gibi, uma história com o Rorschach, do que um gibi do Rorschach. Por quê? Porque a gente vai ter a tal da pergunta, né? Quem é o sujeito que está usando a máscara? Por que está usando a máscara? O que está rolando? E a partir disso vai rolar uma investigação para tentar descobrir algumas motivações para uma situação que acontece. Que situação é essa? A história ela começa com um atentado a um candidato à presidência da República. E nesse atentado, o que acaba acontecendo? Morre uma jovem e morre também um cara vestido de Rorschach. Esses dois estão ali tentando matar o presidente e a segurança ali do local acaba matando os dois. Isso é a primeira coisa que acontece no quadrinho, inclusive até na própria sinopse aqui tá dizendo isso, tá? A partir disso, um determinado detetive vai começar a fazer uma investigação. Ele vai procurar saber quem é essa pessoa que está vestida de Rorschach e também vai querer saber, por óbvio, quem era aquela jovem, uma jovem de apenas 19 anos que responde pelo nome de Laura. E eu considero particularmente que o protagonismo da história está muito em cima da Laura. Por quê? Porque vai contar justamente o que é a história dela, quem ela é, de onde que ela veio, como é que ela foi criada, essas coisas assim. E ao passo que o Rorschach, ele, vamos dizer assim, ele vai ter facetas em alguns momentos da história, onde a gente vai ver ele aparecendo de algumas maneiras pontuais em pessoas diferentes, digamos assim. Tá? E isso é o elemento condutor do quadrinho, onde a gente vai ter uma investigação policial. É literalmente um gibi policial. Então, se você gosta de uma trama policial, investigativa e por aí adiante, com algumas teorias da conspiração e coisas desse tipo, o Rorschach é um prato cheio, porque o Tom King vai trabalhar bem essas coisas, sabe? Ele vai trabalhar muito bem o elemento da investigação, ele vai trabalhar muito bem o elemento da teoria, da conspiração, algumas coisas ali que envolvem inclusive o medo de algumas pessoas de ter novamente uma invasão alienígena e como que isso poderia afetar eles e o que acontece
com, de repente, alguma influência do poder do Dr. Manhattan, que de repente pode estar acontecendo algumas coisas com determinadas pessoas por causa dos poderes do Dr. Manhattan. Então tem todo um lance ali de teoria da conspiração, tem a questão política, porque tem um cara que está na presidência da República há muito tempo e o candidato que está concorrendo contra ele quer tirar ele de lá por tudo quanto é lei, porque tem muita gente que acha que o sujeito já ficou lá tempo demais. E aí a gente vai ver algumas questões que envolvem toda essa trama. É uma trama bem escrita, é uma trama bem amarrada e por aí adiante. Mas não é um gibi do Rorschach, é um gibi com o Rorschach. E isso fica muito claro à medida com que você vai lendo, tá? Aí, talvez, lá da 7 a 12, o Rorschach ganhe uma atenção mais especial, eu diria assim, por meio do Tom King. Mas aqui não, como ele vai trabalhando, digamos assim, um passo por vez sem muita pressa, ele vai apresentando algumas coisas para ir desvendando a história e ao passo com que ele vai tentando, mostrando caminhos para desvendar essa história, o que o Tom King acaba fazendo também é criar outros mistérios que tem a proposta de ser resolvido nas edições posteriores. E aí dá para avaliar esse gibi da seguinte maneira. Como o gibi do Rorschach é um gibi fraco. Por quê? Porque o Rorschach tem um papel, no mínimo, razoável apenas dentro da publicação, pelo menos a meu ver. Como um gibi de trama policial, investigativo, para tentar achar as motivações das pessoas que tentaram matar o candidato à presidência, por que isso e tudo mais, como a vida dessa jovem com um sujeito que está usando a roupa do Rorschach acabaram se entrelaçando e eles decidiram caminhar juntos para esse propósito, isso e aquilo, aí a gente já tem uma história bem melhor, justamente por quanto que o Tom King trabalha bem essas coisas. Então, como história policial, é um gibi muito bacana, é um gibi que chama a atenção, é um gibi que realmente eu gostei de ler. Mas como gibi do Rorschach, eu já tenho um pouco do pé no freio, né? Então, buscando um equilíbrio dessas coisas, eu dou uma nota 7,5 para essa publicação por quanto dessas questões. A arte do Fornés é muito boa, tá? Ele consegue dar um dinamismo bem bacana para o roteiro do Tom King, ele retrata muito bem o roteiro do Tom King, enfim, a arte agrada demais e a aplicação de cores também por parte do Dave Stewart também está muito boa. Enfim, fica aí a dica para vocês dessa publicação, mas vai, digamos assim, devagar, tá? Não vai com muita sede ao pote para você achar que vai ler alguma coisa muito envolvente, fantástico com esse tal do Rorschach, porque talvez não vá acontecer isso, tá bem? Talvez não vai acontecer isso. Talvez você tenha uma impressão também diferente de mim, você que leu e falou assim, não, João, eu acho que o Rorschach tem aí um papel preponderante, muito importante dentro da narrativa por causa disso, 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 disso. Eu já achei que o gibi tem o Rorschach e não é do Rorschach propriamente dizendo, né? Mas enfim, fica aí essas questões para você. Acho que vale a pena a leitura como trama policial e vamos ver o que acontece no segundo volume, né? Onde vai fechar a história e ver se o Rorschach ganha um protagonismo maior dentro da narrativa. Fica alguns mistérios também, inclusive em torno do Rorschach original e do Rorschach que foi alvejado pela segurança do candidato à presidência, que eu acho que ali pode surgir algumas questões interessantes por parte do Tom King. Quem sabe? Vamos esperar para ver o segundo volume. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E já leu Rorschach? Não leu? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E caso você queira comprar esse quadrinho, fica aí na descrição do vídeo também um link para poder comprar esse gibizinho. Beleza? Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.